Porque tem gente que acredita em coisas inacreditáveis. Você se lembra da crise de 2008 que transformou em pó o investimento de muita gente e arruinou muitos bancos? Ou então ainda daquele mega investidor Bernie Madoff que acabou com a poupança e com o investimento de muitas empresas e também de bancos? Pois é, o que aconteceu? Porque nessa época o Banco Mundial dizia que o mercado estava muito seguro, que tudo estava indo muitíssimo bem. Ou então, por que é que muitas empresas, muitos profissionais de finanças, muitos bancos de investimento, como eles acreditaram, como que eles não perceberam que a coisa estava indo para a bancarrota, porque o mundo financeiro estava prestes a quebrar? O que aconteceu deles não perceberem isso? Pois é, essa foi a mesma pergunta que muitos economistas comportamentais tentaram entender, muitos psicólogos, e foram pesquisar. Eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo com as pessoas. Era como se elas estivessem com um véu que impedisse que elas percebessem o que estava acontecendo. E aí eles viram que tinham vários fatores, mas eu vou falar aqui para vocês de 3 fatores. O primeiro é o viés de confirmação. O segundo é acreditar num argumento de autoridade. E o terceiro é o comportamento de manada. Nós agora vamos ver cada um deles. Vamos começar pelo viés de confirmação. Quanto mais a gente acredita numa coisa, mais a gente vai acreditar também numa história e ficar propenso para que aquilo que a gente pensa e acredita seja verdade. A realidade é que a gente gosta exatamente de ouvir na boca dos outros aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente deseja. Em 2008, houve uma valorização artificial dos imóveis. Os preços subiram e todo mundo dizia que a tendência era sempre de alta. Ninguém percebeu que aquilo era uma coisa artificial, que não podia acontecer, valorizar tudo de repente, daquele jeito, em tão pouco tempo. Ninguém percebeu que era uma bolha imobiliária. Resultado, a coisa não podia se sustentar mesmo, né? Então todo mundo perdeu seu investimento, grande maioria perdeu seu investimento e muita gente perdeu suas casas e foram morar na rua. A gente via na TV nos Estados Unidos quanta gente com barracas morando nas praças. Agora vamos falar da crença na autoridade. Bom, como a própria palavra já diz, é acreditar na autoridade de uma pessoa em determinado assunto. O Bernie Madoff, por exemplo, ele era considerado a maior autoridade mundial em questão de investimentos, porque tudo que ele tocava parecia que virava lucro, virava ouro. Ninguém questionou, ninguém achou estranho quando ele, com a corretora de valores que ele tinha, começaram a oferecer lucros imensos para os investimentos que ele captasse. Era impossível ter um lucro tão alto, ele pagar juros tão altos, muito acima do mercado. Mas ninguém questionou, não. Afinal, era o Bernie Madoff, a grande autoridade, foi ele que criou a bolsa Nasdaq, que é a bolsa eletrônica. Então, ninguém questionou o Bernie Madoff. Então, nessa, quem entrou? Bancos entraram, bancos com tradição no mercado, investidores também com experiência no mercado, acreditaram naquilo que o Bernie Madoff estava dizendo, porque ele era considerado um mega investidor. O que aconteceu é que as pessoas parece que abdicaram da capacidade de pensar, de raciocinar por conta da autoridade de uma pessoa. Se ela está dizendo, mas será que não é estranho pagar tantos juros? Não. Se ele é o Bernie Madoff, se ele está falando, é porque a coisa é boa mesmo. Então é isso. As pessoas parecem que um véu transparente, tampou a cabeça de todo mundo para que não deixasse pensar. Mas a realidade é que é um pouco mais complicada, porque no fundo todo mundo queria ganhar. Então a ganância, a vontade de ter lucro rápido e imediato foi a responsável para que as pessoas tivessem esse véu ou se abdicassem do raciocínio e de toda a cautela. Ninguém teve cautela. No mercado de investimentos, a cautela é o principal, é a base de tudo. Mas essas pessoas abriram mão até da cautela em busca de um investimento, de um lucro
irreal. Bom, o resultado, como não podia de ser, foi uma quebradeira geral. Nós vimos aí o banco Lehman Brothers que quebrou, que era um banco super tradicional, quebrou. Quantos outros bancos, quantas corretoras de valores deram prejuízo para os seus investidores? Tudo porque acreditaram numa pessoa que oferecia um lucro maravilhoso. A ganância, a possibilidade de enriquecer e de aumentar os ganhos, nublou todo mundo e ninguém mais quis pensar. Preferiram acreditar, né, no canto da sereia, como dizem. Já o comportamento de manada junta tudo isso, viés de confirmação com a crença na autoridade, porque as pessoas, com o caso do Madoff, estava todo mundo investindo com o Madoff, então os outros ficaram com medo de ficar de fora e foram investir também. Não pensaram, como eu disse, e foram fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Então você veja, eles pensaram da seguinte maneira: se o Madoff, que é o grande investidor, está oferecendo esses lucros tão grandes, é porque ele realmente sabe, afinal, ele é o Madoff, o grande, o mega investidor. E aí, se todo mundo está investindo nos investimentos do Madoff, nas ofertas da corretora do Madoff, todo mundo vai também, porque senão eu vou ficar de fora. Se todo mundo está indo, eu também tenho que ir. Então é o comportamento de manada, que parece aquela manada mesmo de bois ou de búfalos, onde um vai todo mundo junto. Foi isso que aconteceu. Bom, e o que tem a ver esses megas investidores? Isso aí é coisa que não está no nosso dia a dia, na nossa capacidade financeira, né? Mega investimentos. Então, o que tem tudo isso a ver? O que tem a ver? O viés de confirmação, o comportamento de manada, a crença na autoridade. O que tem isso a ver com nós, pobres mortais, que temos que dar conta do mês com o nosso salário? A gente também não escapa disso, não. Por exemplo, a gente vê uma pessoa, a gente tem uma pessoa que conhece muito da vida, que a gente considera como sendo uma pessoa sábia, inteligente, esperta, e essa pessoa chega e fala pra gente: que isso? Por que você não faz o que você quer com o seu dinheiro? Pra que pensar no futuro? Você trabalha tanto, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Para que investir? Aproveita a vida, gaste seu dinheiro, faça a viagem que você quer, compre roupas caras, vai num restaurante. O importante é viver a vida. Para que você vai ficar guardando? Pois é, essa pessoa, a gente acredita nela porque, primeiro, ela diz o que a gente quer escutar. Segundo, a gente dá a ela autoridade, a gente considera que ela seja uma autoridade. E depois a gente repara aí pelas redes sociais ou às vezes até pelos amigos que tá todo mundo fazendo isso. Todo mundo tá indo fazer alguma coisa que tá na moda. E aí, pior ainda, quando o mercado percebe isso e se aproveita. E aí que o mercado coloca propagandas na televisão, faz na internet, faz nas redes sociais propagandas para que as pessoas sigam esse caminho, o comportamento de manada, o que todo mundo está fazendo. Então, por exemplo, a gente vê hoje influencers que estão dizendo onde eles investem. Olha como eu sou rico, como eu tenho prosperidade, eu invisto em tal coisa assim. Ou eu uso esse tipo de roupa que é bonita, está na moda. Olha a viagem que eu fiz, que maravilhosa. Tudo faz com que a gente vá para esse caminho, que a gente acredite naquilo, porque tá todo mundo falando aquilo que a gente quer escutar. E você já reparou também como hoje as pessoas estão ficando com o rosto muito parecido? Pois é. Então, com a tal da harmonização facial, tem gente que não percebe que às vezes fica horrível, deforma o seu rosto, acaba ficando pior do que está. E aí as pessoas vão indo e vão ficando todo mundo com a mesma cara. Até os influencers que estão mostrando isso também vão ficando com a mesma cara. E veja bem, repare, porque muitos influencers, eles são influencers porque eles são capazes de influenciar aquilo que a gente pensa. Eles assumem uma autoridade que faz com que a gente acredite neles. Só que muitos deles estão sendo pagos por algum produto, por alguma empresa que produz alguma coisa ou por algum tipo de investimento. Repare só. E aí
ele junta todas as coisas: viés de confirmação, comportamento de manada e crença na autoridade daquele influencer. O resultado disso tudo é que a gente sente uma urgência tão grande que tem que pertencer, tem que fazer igual os outros estão fazendo. Se aquele influencer, nossa, ele é tão bonito, aquela moça é tão bonita, eu quero ser igual a ela. E eu posso ser, basta eu usar tal produto, basta eu fazer tal procedimento. E a gente acredita naquilo. E a gente realmente vai virar manada, porque vai todo mundo ficar com a mesma cara, todo mundo usando a mesma roupa, vamos ficar todos uniformizados e a gente perde a nossa individualidade. Quem sou eu, afinal? O que é que eu gosto? O que eu quero da minha vida? E a gente abre mão de tudo isso para fazer o que está todo mundo fazendo. Nós vamos nos perder na massa. A gente perde a individualidade e vira uma individualidade de massa, de grupo, com todo mundo pensando do mesmo jeito. E isso é fácil para a gente ser enganado. Para as pessoas que são mais espertas, elas vão pegar tudo esse comportamento, tudo isso, vão usar essa viés de confirmação, crença na autoridade, comportamento de manada para nos manipular, para que a gente compre os produtos deles, para que a gente vá nos lugares que eles vão, para que a gente não guarde o nosso dinheiro para o futuro e gaste agora. Nós temos que viver, aproveitar a vida. É assim que faz. E aí, essas pessoas ou essas empresas não garantem o nosso futuro lá quando a gente fica velho. Quem é que vai depois atrás da gente dizer: puxa, você ficou velho, você usou meus produtos, você fez tudo que eu falei para você fazer e agora você tá velho, sem nada, precisando viver da caridade dos outros. Você precisa de alguma coisa? Ninguém nem lembra da gente. Por quê? Porque a gente se perdeu na massa. Nós somos simplesmente mais uns, iguais a tantos outros. Que diferença vai fazer? Você deixou de consumir, outros vêm, porque é do ser humano querer ser aceito. E ser aceito faz parte de fazer o que os outros todos fazem. Mas o respeito pela pessoa que a gente conquista quando a gente vai contra aquilo, quando a gente impõe aquilo que a gente quer, quando a gente põe quem nós somos, a preferência que nós somos, a preferência da pessoa que nós somos, daquilo que a gente quer usar, daquilo que a gente fazer. E principalmente se a gente mostra que a gente tem autonomia, que a gente não vai onde os outros dizem, que a gente tem capacidade de pensar, que a gente usa o nosso cérebro, ou seja, que a gente não gasta tudo que a gente tem, que a gente pensa no nosso futuro, na vida que a gente quer ter quando a gente ficar velho. Porque já pensou ter uma vida exatamente na velhice, depois de que passou tanto tempo, que trabalhou tanto, uma velhice com dificuldades? Quem quer isso? A nossa velhice, o nosso futuro, a gente começa a cuidar dele no presente. É hoje que a gente está cuidando do nosso futuro. E olha, fazendo uma brincadeira, pensa na palavra presente. A nossa vida hoje é um presente, porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode, sei lá, ter um ataque e morrer, ou pode ter um acidente e morrer também. Por isso que é importante viver o presente, porque o presente é o presente que a vida nos dá. Como que a gente quer viver hoje? Como que nós queremos viver? Mas sempre de olho no futuro. Viver hoje da maneira como a gente pensa, como a gente acredita, mas pensando no futuro, porque pode não acontecer nenhum acidente, pode acontecer que a gente viva muito tempo. Eu tenho uma tia que tem 105 anos e não quer ir embora de jeito nenhum. Portanto, como que você vai viver quando você tiver os 105 anos se você não guardar uma parte do que você ganha, dos seus ganhos, e colocar para o futuro? Você tem que ser inteligente, sabe? Não deixar as pessoas te manipularem, não deixar o mercado te manipular, não deixar os influencers dizer para você o que é que você tem que fazer. Pare e pense, como é que você quer ter a sua vida no futuro? Como que você se vê no futuro? E o que você precisa fazer para conquistar esse seu futuro? É assim que é seu caminho, é assim que você consegue a sua autonomia. Portanto, pensar no futuro é uma coisa que nós temos que fazer desde sempre. Não deixe ninguém
dizer para você o que você tem que fazer, a não ser que seja um consultor financeiro. Se você tem dúvidas, consulte, tem muitos livros interessantes que ensinam sobre investimentos, sobre como gerir seu orçamento. Existem os consultores financeiros. Se você não se sente capaz, procure uma pessoa que possa te ajudar a pensar no futuro, para que você conquiste a vida que você quer. Faça do que o seu presente seja realmente um presente para você abrir lá no futuro, que seja uma surpresa maravilhosa. Confie em você, confie na sua capacidade de pensar. Primeiro você pensando e depois você vai procurar as pessoas para te ajudar a pensar melhor, a ampliar seu pensamento. Só assim você vai poder colocar a cabeça no travesseiro sem estar preocupada com boleto para pagar, com dívidas de banco, com estouro de cartão de crédito. Você vai ter paz para poder dormir e sonhar. Bom, se você gostou desse vídeo, tem muito mais nas minhas redes sociais, consulte meus outros vídeos, veja as minhas redes. Aqui embaixo tem todo o meu endereço. Veja lá, tem muito mais que eu publico, tá bom? Boa sorte para você. Aproveite o presente do presente para te dar um presente no futuro de uma vida boa, tranquila e em paz.